Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um DevFlow, o podcast oficial do curso de Análise e Desenvolvimento dos Sistemas aqui do Unifip. E hoje estamos celebrando um momento muito especial, que é o 4º ADS Connection, o nosso evento que conecta tecnologia com as mais diversas áreas de conhecimento. E hoje vamos ter uma temática muito especial e que é nossa paixão, que é a inovação e as diversas possibilidades que as conexões corretas podem impactar no território. E para essa conversa, a gente tem convidados muito especiais que vão enriquecer muito e que já vivem essas conexões de forma muito intensa e inspiradora. Eu fico muito feliz em receber vocês no nosso podcast. É verdadeiramente uma honra. São tão especiais que eu vou deixar que eles próprios se apresentem, enfatizando suas trajetórias, que nada melhor do que nós mesmos para narrar, né, a potência que cada um de vocês vive. Então, Marcos. Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui compartilhando com esse momento muito rico aqui. Bom, me chamo Marcos Ossuna, eu sou consultor de inovação credenciado pelo Sebrae para implementar a inovação e habitat de inovação. Eu tenho vindo uma experiência bem interessante de implementação de modelagem, implementação de núcleos de inovação para o desenvolvimento territorial, e isso é um movimento extremamente importante que está acontecendo em vários lugares do Brasil e aqui em especial na Paraíba, com a atenção toda especial do Sebrae, como o interessado em trabalhar com a inovação para o desenvolvimento territorial do Estado. A minha formação é em ciência da computação, trabalhei durante muitos anos nessa área, eu conheço bem essa área, trabalhei muitos anos, e de 2000 para cá, eu fui contaminado com o vírusinho da inovação e do empreendedorismo e tive a oportunidade de participar de projetos de grande monta aqui no Brasil. A exemplo do Porto Digital, tive a oportunidade de participar da implementação lá do Porto. E nessa experiência que a gente teve junto com o Sebrae, a gente passou a implementar em outras localidades com a experiência que a gente adquiriu lá no Porto Digital e com toda a bagagem de metodologias do Sebrae. A gente está implementando isso no Brasil e aqui na Paraíba, de uma forma muito, muito especial, a gente está participando da implementação aqui em Patos e região aqui na A conversa vai ser muito boa, viu, gente? É impossível não conversar com o Marcos e ficar assim, encantado com as narrativas que ele traz. Aline Oliveira. Muito bem. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Eu me chamo Aline, né? Já fui apresentada aqui, mas falando um pouquinho mais sobre mim. A minha formação é Engenharia de Energias Renováveis, uma das vocações aqui, né, da cidade de Patos. Tenho uma formação nessa área, mas também fui contaminada pelo vírus da inovação na universidade, assim como muitos de vocês estão assistindo a gente aí. A gente desenvolve até hoje, né, pesquisa, mas com esse olhar de pesquisa aplicada. E esse é um dos grandes desafios, né, do que a gente vai conversar hoje aqui, né, a aplicação da inovação de forma prática mesmo, levar isso para o mercado. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado e a gente precisa enfrentar, precisa resolver isso, né? E esse olhar da inovação com o Sebrae, né, tracionando muito isso. Tá aqui Ana para falar mais enquanto Sebrae, mas o Sebrae ele vem com essa perspectiva da inovação nos territórios da Paraíba, trazendo isso bastante forte nos últimos anos, né? E Patos chegou esse ano com todos esses potenciais que a gente tem para fazer parte desse movimento da inovação, né? Com essa estratégia Sebrae, desenvolvimento dos ecossistemas de inovação, que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, mas com esse olhar, né? Para vocês que estão desenvolvendo pesquisa, que estão desenvolvendo inovação, para que a formação de talentos como vocês, né, tenham motivos para trabalhar Patos, né? A gente resolveu problemas como a exemplo da evasão de talentos, né? Vocês que estão nos cursos de vocês aí são fundamentais para que a gente continue desenvolvendo Patos com inovação. Então isso é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Passar a palavra aqui para a próxima, né? Ana Estefânia. Bom dia a todos, né? Eu sou Ana Estefânia, hoje eu estou gerente da Agência Regional do Sebrae Patos e fico muito feliz, né, de estar junto com essas pessoas que são deslumbrantes, que entendem muito bem de inovação e de poder, enquanto Sebrae, estarmos durante esse ano de 2025, né, implantando esse núcleo de inovação que não é um núcleo do Sebrae, né? O Sebrae apenas está levantando a bandeira, porque se não fossem os parceiros, não iríamos conseguir levar adiante.
Eu sou formada em economia aqui pela Unifip, sou mestre em desenvolvimento econômico territorial, e uma temática como essa de desenvolvimento econômico e territorial não se faz sem pensar em inovação, né? Inovação hoje percorre por todas as áreas, porque é uma temática que vem a cada dia, né, colocando aquele pensamento na cabeça das pessoas. E enquanto Sebrae não podemos ficar de fora de um trabalho como esse, né? O Sebrae, que é uma das maiores empresas do Brasil, que alavanca, que junta, que busca desenvolvimento, e desenvolvimento só se faz com inovação. E fico feliz de poder contribuir um pouco e aprender hoje aqui durante esse podcast. Muito obrigada a todos vocês. Fico muito feliz com a sua participação também. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de ser parceira Sebrae, de ser consultora Sebrae, porque eu acho que a atuação do Sebrae na cidade, né, no território de maneira geral, é uma coisa que muitas pessoas não têm conhecimento concreto, assim. Eu acho que só o empresário que usufrui, e pra gente que é consultor, eu acho que a gente bebe das duas fontes, né? Porque a gente encontra espaço de mercado, que muitas vezes não seria possível sem o Sebrae, e também consegue impactar o empresário que não conseguiria aquele suporte nosso sem essa contrapartida. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da rede do Sebrae nas conexões. Mas acho que a gente poderia começar, Marcos, explicando o que é esse tal ecossistema de inovação que a gente tanto fala, né, nos nossos discursos. Legal. Vamos lá. Boa questão essa para a gente começar com essa prosa, porque eu acho que isso é um ponto fundamental, a gente entender porque que está se falando. Aliás, eu quero pedir desculpa pela voz, porque a voz está indo embora, eu acho que é de tanto falar. Essa semana está bem animada. Mas vamos lá, eu acho que está dando para entender. Dá sim, mas tá vamos ótimo. sim. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo, essa coisa de ecossistema de inovação. Isso não é moda, tem uma razão muito importante para isso aí, que a gente está começando a perceber cada vez mais que os problemas que a gente está enfrentando no nosso dia a dia são problemas muito complexos, estão ficando cada vez mais complexos. Isso significa que sozinhos a gente vai ter cada vez mais dificuldade de resolver os problemas que estão aqui acontecendo. Eu, quando falo em problemas que estão ficando cada vez mais complexos, eu posso dar um exemplo bem rápido de que aconteceu recentemente. No sul do país, recentemente, aconteceu um vendaval que a gente nunca tinha, provavelmente, vivenciado aquilo ali. Então, isso é uma coisa que está começando a acontecer. Outro dia, o Rio Grande do Sul passou 40 dias debaixo de água. Isso é outra coisa que passou a acontecer. Então, pandemia. A pandemia que colocou todo mundo para dentro de casa durante alguns meses, de máscara, impedindo que as pessoas se relacionassem pessoalmente. Isso foi um negócio muito doido. E, em seguida, tem as consequências disso. O que é que a pandemia promove? Quantas empresas precisaram refazer todo o seu portfólio de produto e serviço? Quantas organizações, quantas pessoas, o emocional das pessoas. Então, cada vez mais, a gente está diante de problemas cada vez mais complexos. O movimento de ecossistema de inovação é um movimento baseado no que de bom acontece nos ecossistemas biológicos. Os ecossistemas biológicos enfrentam situações a título. Basta chegar um pouquinho aqui fora do prédio e olhar para a caatinga que está aqui juntinho da gente. Né? A capacidade que ela tem colaborativamente de sobreviver aos intempéries do que vem a ser falta de chuva, falta de alimento para os animais e por aí vai. Um calorzinho de 48. Um calorzinho muito pertinente ao nosso ambiente aqui. Então, veja, o pessoal das organizações que estudam, que desenvolvem pesquisas nessa área, volta e meia importam o que a natureza nos oferece de graça. Então, se importou, numa linha muito importante, se importou conceitos e estruturas, comportamentos e tal, dos ecossistemas biológicos para trazer para os ecossistemas, como foi colocado aqui por Ana, desenvolvimento com inovação para o enfrentamento dos problemas que estão cada vez mais complexos. E, nesse sentido, não deixar de registrar aqui, não é só um conjunto de organizações que estão ali colocadas, como tem um conjunto de entidades ou elementos que compõem um biológico.
Não só são organizações. São organizações que também, a título dos ecossistemas, têm um comportamento importante de interdependência. Ou seja, não é a organização, eu faço parte do ecossistema e está dentro dos meus muros. Tem uma interdependência no relacionamento e uma preocupação fundamental de co-crescimento, de crescimento junto com as outras organizações. Então, o ecossistema de inovação, a natureza dele é essa. Juntos somos mais fortes e, sobretudo, quando a gente trabalha de mãos dadas, a gente aí consegue enfrentar cada vez mais, os problemas estão cada vez mais complexos. Perfeito. Muito, muito pertinente, assim. E nessa parte de modelagem toda do Hub, eu tenho um ponto que me marcou muito nesse suporte que a gente tem dado, né? Foi no dia que vocês nomearam o núcleo em si como tração. Tipo, vocês são o núcleo de tração. Naquele momento eu me conectei com o termo que eu digo, é isso que eu sempre fui, né, nos espaços em que eu trabalho em inovação. E eu sempre digo, a Pablo, inclusive, que não está aqui, mas é meu sócio na empresa, sempre digo, olha, onde falar em inovação de Patos, a gente tem que estar com o pé dentro, porque é uma coisa que a gente respira, que a gente vive há muito tempo. E eu não quero que desvirtue o que a gente acredita de inovação, para que depois eu me arrependa e diga, foi porque eu não... Se eu tivesse separado esse tempinho aqui para ir dar suporte, a gente muitas vezes reclama sem ter contribuído, né? Sem ter se esforçado para ajudar naquela construção. Eu disse, olha, pode ter o esforço que for, um dos nós dois vai ter que estar sempre com o pé lá, para a gente dar suporte a essa construção do que a gente acredita ser inovação, para depois a gente não estar chorando porque, ai meu Deus, em Patos a inovação é entendida errado. Sim, mas já que você fez o quê? Para que fosse do jeito que você teoricamente acha que é certo, né? Então, isso é muito importante. E a tua experiência também foi muito dessa modelagem, né? De alguns núcleos, assim. E a gente sabe que precisa, antes de mais nada, implantar essa cultura da inovação, que é um dos desafios, assim. Para você, o que é o pilar? Assim, o que é que você aprendeu nessas modelagens que não pode faltar nessa implantação? Perfeito. Acho que uma palavra que Marcos trouxe para o ecossistema, né, e que também não pode faltar nessas modelagens do que hoje a gente está chamando de hubs de inovação, sem muito mistério, ou núcleos de inovação, né, esse ambiente, essa pequena parte do ecossistema onde a gente articula esses atores, uma parte desses atores, dessas instituições, dessas organizações que de alguma forma trabalham empreendedorismo e inovação. Então, o que não pode faltar, certamente, colaboração, né, como no ecossistema, mas ainda que no espaço menor como o núcleo, não falta colaboração com propósito, né? Algo que a gente na modelagem defende muito e acredita muito. É no propósito, é o motivo, é a motivação pela qual essas organizações, essas pessoas, acima de tudo pessoas, se unem em prol de algo maior, em prol desse propósito, que no caso de Patos é o desenvolvimento econômico de Patos com inovação, com empreendedorismo, né? Isso é o que não pode faltar de forma alguma numa modelagem como essas. E aí, nessa trajetória, né, a gente vem num processo em que o Sebrae sempre com esse olhar, né, estratégico, tracionando esses ecossistemas. Eu atuei como agente local de inovação, e aí lá na apresentação acabei não falando sobre isso, mas de que forma a gente chega aqui nesse contexto de ecossistema, né? Esse movimento de ecossistema de inovação que tem acontecido no mundo inteiro, e aí o Sebrae traz isso para o Brasil e tem atuado de norte a sul do país, né, de leste a oeste, com essa estratégia. A gente atuou como agente local de inovação aqui na Paraíba, começou esse processo dessa forma, e aí chega a consultoria, né, com uma metodologia ainda mais clara, de modelagem. Então a gente tinha uma atuação de agente local de inovação, uma pessoa que ali articulava esses atores para integrar um pouco mais, e a partir dali a gente conseguir mudar essa realidade de não integração de ecossistema. E aí chega a metodologia de modelagem para esses núcleos menores, com figuras estratégicas em que esse grupo menor é o que a gente denomina de grupo de tração. Então, estrategicamente, atores, pessoas, organizações, instituições que têm algum relacionamento com o Sebrae ou não tem, mas que de alguma forma têm um olhar para a inovação, são bem-vindos nesse movimento para que, como grupo de tração, sejam a raiz, sejam a chave, sejam aqueles tracionadores, não só o Sebrae, mas assim como o Sebrae, todos esses possam se configurar como grupo de tração e assim alavancar com colaboração essa economia de Patos com inovação, com diversas ações. É isso que não pode faltar, certamente, colaboração com propósito. Perfeito. E a gente não pode falar dessa tração sem mencionar o impacto do Sebrae em tudo isso, né? Mas antes eu queria pontuar sobre a parte da educação, né? Tendo essa atuação como professora, a cultura da inovação a gente também tem que implantar nos nossos estudantes. Perfeito.
E um desafio é sempre que aquele estudante não faça um projeto tecnológico, uma solução só pela nota. É um desperdício intelectual absurdo e de impacto, né? E o Sebrae tem uma frente também da educação empreendedora que se conecta com tudo isso, né, Stefania? Então, como é que vocês conseguem juntar, né, essa visão de tração na implantação de tudo isso, assim? Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer algo, colocar só para complementar Marcos e Aline, uma coisa que não pode faltar e que eu acho que é muito importante: pessoas. Não podemos pensar em inovação em um grupo como esse se nós não tivéssemos pessoas como vocês que estão contribuindo, né, que estão motivando outras para que tudo isso aconteça, né, que eu acho que é um tema muito relevante. Eu estive participando de um evento agora que a gente não pode esquecer, né, da importância das pessoas nesse processo. E se falando em educação, né, o Sebrae tem trabalhado muito, Marcos, com essa temática, porque é algo que a gente só muda o nosso país com educação. E o que o Sebrae tem trabalhado, a mentalidade é transformar a educação, imbuindo o empreendedorismo desde a base. Que eu acho que é algo que no Brasil a gente tem errado, né? Porque até acho que 5 anos atrás a gente só iria falar empreendedorismo quando chegava já terminando, quem sabe, a universidade. Mas empreendedorismo é um tema que a gente tem que trabalhar desde a base. E é isso que o Sebrae, na área de educação, que a gente vem trabalhando desde o ensino fundamental, para que as crianças despertem que eu estou sendo formada, por exemplo, para ser um médico, mas eu também preciso ser um empreendedor, né? E é isso que a gente trabalha muito, conversa muito e somos muito solicitados pelos alunos quando a gente vai falar, né? Porque a gente percebe que na universidade a gente trabalha muito o médico, o farmacêutico, o advogado, mas a gente precisa melhorar o empreendedorismo, porque eu vou ser o advogado, mas eu vou ter o meu escritório, que é uma empresa. E isso é inovação, né? Onde a gente precisa juntar a parte técnica com a parte empresarial. E é isso que o Sebrae vem trabalhando junto com as universidades, junto com as secretarias de educação, seja municipal ou seja do estado, para que a gente comece a despertar desde a base a importância do empreendedorismo dentro da educação. E aí já, não sei se eu ainda posso continuar, mas é algo que a gente percebe, Marcos, se falando enquanto empresário, o que a gente escuta dos empresários é a falta de mão de obra qualificada. E aí eu fico me imaginando, como é que falta mão de obra qualificada em Patos se nós temos tantas universidades quanto ensino técnico? O que será que está faltando para a gente qualificar realmente essa mão de obra? E aí é onde entra um trabalho como esse de inovação, né? Onde a gente precisa trabalhar junto às universidades, junto às escolas, esse trabalho, né? A qualificação da mão de obra. E aí entra o Sebrae como papel fundamental de ser parceiro, de dar oportunidade a esses adolescentes, a esses jovens, para que eles saiam mais preparados para o mercado de trabalho. Me desculpe, mas o que eu acho ainda, né, que o que falta na universidade é qualificar os jovens para o mercado de trabalho, né? E aí, quando eu digo qualificar essa mão de obra, tanto na parte técnica, como também na parte psicológica. Socioemocional, de maneira geral. Socioemocional, que ele esteja preparado para enfrentar os desafios que temos aí fora, né? Porque o mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo. Se você olhar, não tem mais aquela mão de obra. Fiz um curso de medicina. Uau, vou sair da universidade e vou estar empregado. Isso passou. Então, sobressai aquele que tem uma melhor atuação. E eu, quando era estudante, o que eu fazia?
me apegar aos professores, né, a esses trabalhos que são feitos dentro da universidade. Isso é um recado para esses alunos que estão nos escutando. Mas que você não venha para a universidade só para assistir às 6 horas de aula, mas que você participe de outros trabalhos. Eu posso complementar essas discussões aqui, eu adoro isso. Adentrei assim, eu estou me segurando para não interromper, que vocês eu entrei assim por várias áreas, né? Mas pode falar, Márcio, pode falar. Não, por favor, veja. Eu acho que é um tema extremamente importante, é atual, e que a gente está diante de um monte de questões em cima da formação, né? Acho que o modelo educacional está em xeque, né? Por conta das demandas para o que o modelo educacional está entregando, né? O modelo educacional como um todo. Né? Isso é notório, né? Mas aí, vê só, coisas bem elementares que desde o início já começam a pensar. O que vem a ser inovação? Eu vou contar de novo uma historinha que eu adoro. Eu perguntei a um padeiro, o que é inovação para o senhor? Ele parou, olhou e disse, é fazer um pão diferente, botar na prateleira e vender bem muito. Agora, se eu não vender bem muito, só foi invenção. Veja, essa historinha é muito importante para a gente entender que inovação não é só pitoquinho para apertar e luzinha piscando. E que nem precisa ser uma grande coisa. Não precisa. Tem um conceito, não tem conceito certo e errado. Eu gosto muito do conceito de que inovar é você mudar a relação entre quem oferta e quem procura. Quando a gente muda essa relação, a gente está inovando. Qualquer que seja a oferta, qualquer que seja a procura. Se muito, se pouco, mas se a gente mudar a relação, a gente está inovando. Então, essa é uma questão importante. Segunda questão importante, que eu acho que é muito legal a gente estar discutindo nesse cheque que o sistema educacional está passando, é que eu acho que a palavra mão de obra está caduca. Eu estou usando muito a questão de mentes de obra. Então, é muito nessa questão que você levanta, Ana, com toda a propriedade. A gente precisa entender as pessoas. Mão de obra é um conceito da Revolução Industrial. Lembra daquele negócio de tempos modernos, né? Aquele negócio de apertar parafuso, é mão. Que até hoje nossas salas de aula são reflexos. Não é? Então, veja, o desafio é enorme e acho que o caminho é esse que você coloca. A gente precisa contaminar, desde sempre da formação, a inovação sendo parte daquilo que é necessário. E o empreendedorismo como sendo extremamente necessário para, no futuro, eu não estar gerando tarefeiros. Eu estou usando a expressão tarefeiro, porque muitas vezes a gente faz um curso para ser um tarefeiro de uma empresa. Eu acho que a gente vai ser demandado para ser tarefeiro, vai ter espaço, vai. Habilidades que pessoas que vão escolher ser tarefeiros. Mas tem mercado. Agora, para aqueles que gostariam de fazer coisas diferentes, eu acho que a gente está ainda com uma grande demanda e eu acho que isso é um exercício extremamente importante, que eu acho que a gente pode, inclusive com o núcleo de tração, conversar sobre isso, porque isso é um tema relevante demais. Formação de capital humano compatível com as demandas que a gente está hoje. A gente precisa entender as demandas, essas mudanças, essa complexidade de problemas que estão acontecendo, para a gente ter realmente uma formação empreendedora, que eu acho que o Sebrae está nessa linha, que eu acho que tem um papel extraordinário. O Sebrae é uma plataforma grande, é uma plataforma de soluções, é um negócio extremamente importante e rico. Então, eu acho que nessa linha, eu acho que a gente tem um caminho muito bacana para fazer e eu acho que a meninada precisa estar atenta. E outra coisa que eu acho que eu vi ontem uma coisa muito interessante, já que falou em pessoas, né? Não é só a inteligência, não é o coração. Então, ontem eu vi uma coisa extraordinária. Assim, inovação é inteligência e coração. Tem que ter amor para fazer as coisas acontecerem. E não é a palavra amor, está desgastada. Não, é amor, é vontade, é tesão de fazer a coisa acontecer. Só lhe cortando. É fazer por amor e não por amor, e não por dinheiro. Os dois porque o dinheiro vem com consequência. Tem espaço, todos os dois têm espaço. Agora, o que é que eu acho que era importante a gente trazer aqui para a meninada? No final do dia, meninada, vocês agradeceriam o que vocês fizeram, o que aconteceu com vocês? Eu acho que a gente está numa situação que a gente precisa dar mais atenção à questão daquilo que está nos trazendo gratidão. O que é gratidão hoje para as pessoas? Se a gente está falando de inovação, de desenvolvimento, de ganhar dinheiro, de estar rodando, não sei o quê, no final do dia, se eu tivesse que agradecer, eu agradeceria o quê?
uma conversa dessa de passar a tarde todinha. Né? É botar uma galinha gorda em cima da mesa. Deixa eu só dar um pitaquinho sobre falar, isso e a gente, eu prometo, porque a pessoa quando é da universidade também gosta, né, não consegue. E aí, Ana, concordando também com você, mas alinhando também com o que esse trabalho está fazendo, né, que o porquê disso, o porquê desse ecossistema, o porquê dessa integração, porque isso é importante, né? Porque a gente, na Paraíba, inclusive, como um todo, Patos não é diferente, a gente tem essas universidades fortes, a gente tem formação forte, então o pessoal vem de fora para estudar aqui, o pessoal vem de fora para estudar aqui nas universidades do Nordeste, a gente tem muito disso. E qual é essa dificuldade, né? A gente enxerga lacunas quando a gente começa um trabalho como esse nos ecossistemas, e aí eu gosto de falar sobre isso, né, Marcos? Sobre mapeamento, sobre essas dores. Então, quando a gente começa um trabalho como esse, como foi o caso de Patos também, a gente enxerga os problemas, né? E aí um grande problema é justamente essa integração, essa abertura e comunicação entre as próprias universidades e o empresário. Porque, veja, Ana traz muito que a mão de obra não está qualificada. Mas existe comunicação entre a universidade e o empresário para compreender o que é que o empresário está demandando, o que é que o empresariado está demandando. E a gente percebeu que não. E aí, quando a gente traz um movimento como esse, de sentar um grupo de tração, onde a gente tem ponto com as empresas, a gente tem as universidades, a gente está aqui hoje, a gente fez reunião aqui hoje, viu? O grupo de tração estava aqui hoje no Unifip, vale salientar. Conversando sobre isso, então a gente começa a se escutar e compreender quais são essas dores, para que dentro da universidade, e aí a gente precisa ter essa postura institucional da universidade, mas não só da pessoa, professor que está ali naquele momento, para compreender o que é que esse mercado está demandando e assim entregar o que esse mercado precisa. Aí a gente vai ter, né? E a gente está fazendo isso nesse movimento, tijolinho por tijolinho, devagarzinho, essa comunicação acontecer. Parece. Tem só lhe cortando, né? Por isso que o Sebrae trouxe um trabalho como esse, porque a gente sente essa necessidade de unir Sebrae, universidade, .gov.com, para que a gente possa dialogar e trazer essa melhoria, porque não adianta... desenvolvimento territorial. Exatamente. Com um propósito maior. Porque não adianta dizer, eu vou fazer desenvolvimento se está lá a universidade na sua caixinha, o governo na sua caixinha e as empresas na caixinha. Sabe o nome disso? Ecossistema. Isso. Quando a gente está nas caixinhas, a gente é ecossistema. Né? E a gente precisa quebrar essas caixinhas, né? Ecossistema, não egossistema. Excelente. São tantos insights, né? Que as nossas mentes vão nos direcionando. Olha a galinha gorda. E nessa hora, meio-dia. Pois é, mas assim, se a gente for pensar, tem tantas questões, e uma que eu gosto sempre de pontuar, inclusive nas formações, é também uma dificuldade com a mudança de geração que a gente está enfrentando. Sim. Eu, como consultora, vejo em vários negócios. Eu tenho uma empresa que é mais de prestação de serviço, que é um hotelzinho infantil. E eu encaro esse desafio nas captações. Vejo os estudantes relatando. E é nítido que a gente está em um momento em que praticamente 3, 4 gerações falam línguas diferentes. Numa formação de professor, uma vez a professora me questionou: Angélica, mas o que falta para eu conseguir me aproximar do estudante? Porque eu sempre vendo esse discurso de que, um estudante só presta atenção em mim se ele se conectar comigo. Se de alguma forma ele me admirar enquanto profissional, enquanto pessoa. A gente só segue aqueles influencers lá e eles passam um dia vendo aquilo porque eles se espelham, gostam de alguma forma. Então eu digo, você enquanto professor também tem que ter esse papel na vida do estudante de conectar ela. Angélica, mas o que eu faço para me conectar com o estudante? Eles falam a língua dele. E esse é um desafio. Porque acho que nunca tinha tido uma ruptura tão grande como a gente está enfrentando agora nas gerações. Se a gente pensar, tipo, da minha geração para da minha mãe, tem diferença? Tem. Mas ainda as duas assistiam uma certa televisão ali, e as duas ainda viveram o analógico de alguma forma. E aí, quando a gente chega para minha filha, que tem 4 anos, e a professora dela, que está com 50, é universos assim, que não coabitam na mesma terra, né? E aí, o professor, ele tem que chegar nesse lugar de dizer, rapaz, então, para eu conseguir fazer o que eu gosto, que é ensinar, eu vou ter que descer aqui do meu salto e dizer, e aí, o que é que essas crianças veem? O que é que elas gostam? Como é que elas se conectam? E o empresário, ele sempre está nesse lugar de que a mão de obra não chega para mim como eu espero. E você é o negócio que a mão de obra espera? Muitas vezes não. A gente tem até termo para isso agora, que é o fit cultural, né? A gente tem fit cultural que eu tenho estudantes que não vai para a empresa porque ele não gosta do fit cultural daquela empresa. Então, assim, é uma mudança que é realmente revolucionária na forma de contratar,
que a gente tem que estudar muito ainda para entender como fazer tudo isso. Quando você pontua da socioemocional, a gente tem empresa na computação, por exemplo, que capta muito mais pelas suas habilidades socioemocionais do que técnicas. E eu sempre digo aos estudantes, ó, te ensinar a programar é fácil, agora te ensinar a ser legal é desafiador, se você não for legal. E eu acho que a maioria das empresas hoje, elas querem contratar pelo socioemocional, porque, como você colocou, né, é muito fácil ensinar você a programar, a você como médico operar, mas e para trabalhar o seu psicológico, para eu suportar né? 8 horas aqui do meu lado. E para segurar a pressão psicológica que o mercado lá fora tenta colocar, né? E isso é um grande desafio das empresas também. Uma coisa que eu acho que a gente pode botar um temperinho aí nessa discussão, né? Nem olhando só para a questão da pessoa pela pessoa. Mas é que eu acho que tem um problema também acontecendo com as empresas. As empresas anteriormente, elas eram demandadas e competiam por produtividade e qualidade. Profissional de uma maneira geral. O profissional de uma maneira geral, quer seja pessoa física ou jurídica, ela era medida a sua importância pela produtividade e pela qualidade do que eles entregam. Então, um médico é medido por produtividade e qualidade do que ele entrega, certo? Aí a empresa tal é produtividade e qualidade pelo que ele entrega. Fruto da pandemia, houve uma mudança radical nesse conceito. Que poucas organizações ainda estão conscientes de que isso é uma coisa importante. Eu brinco nas minhas apresentações de que nas organizações a gente tem 3 Fs. Eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência e eficácia é mais do que a gente conversa. Produtividade e qualidade. Mas efetividade está muito ainda distante das empresas. E efetividade significa resultado e o impacto desse resultado para o que eles propõem. O diferencial competitivo profissional de pessoas físicas e jurídicas hoje, o maior diferencial está no impacto que você gera. Então, vê só, se a gente está falando da qualidade do capital humano das organizações e o capital humano não está entregando com um propósito que foi colocado aqui, e com essa entrega está gerando um impacto positivo, essa organização ou esse profissional vai ter problema. Então, nesse sentido, para a turma que está assistindo aqui agora, eu acho que a gente pode e deve evoluir muito na nossa capacidade, de compreender problema, se apaixonar pelo problema antes da solução, se apaixonar pelo problema, e entender, apaixonado pelo problema, aí sim, botar todo o nosso cabedal de soluções para funcionar. E outro, para isso acontecer, gente, precisamos melhorar a nossa capacidade de crítica das coisas. A gente precisa ter competência muito melhorada de análise crítica de qualquer coisa. E eu não estou dizendo cri-cri, não. É de apreciar as coisas sem já achar que é isso aí, é isso mesmo. Investiga, escuta, explora. Vamos melhorar nossa capacidade de escutar, de explorar, de entender. Isso é fundamental para qualquer coisa. Então, a gente, na universidade, a gente tem uma bagagem extraordinária de conhecimento, de conteúdo. O que fazer com isso é onde a porca tosse o rabo. Basta. Já dá espaço pra gente fazer um evento no Sebrae Forte de educação, viu? Pois é, mas nós já tivemos esse ano, né? Um evento grande aqui em Patos. Olha a galinha gorda. Olha a galinha gorda em cima da galinha. Olha. Vamos lá. Mas aí, seguindo nessa conversa toda sobre a implantação do Hub, a gente já pontuou sobre as hélices, né, que a Ana Estefânia trouxe, da importância, mas aí tem muitos desafios e muitos aprendizados. A gente, inclusive, conversa muito sobre isso, né? Como é que você pontua, Aline, após a autonomia que a gente tanto deseja, né, que vocês deixem no Hub? Quais são os aprendizados que você sempre leva, que você consegue implantar em um novo modelo, assim? Muito bem.
Na verdade, desafios de ecossistemas, né? A gente não está falando só de Patos. A gente está falando de João Pessoa, a gente está falando... Vale salientar aqui que na Paraíba são 7 territórios hoje sendo trabalhados, né? Envolvendo, inclusive, mais de uma cidade, alguns, como o caso do Cariri, né? A gente está com esse trabalho, né, de movimentação tracionado pelo SEBRAE, mas envolvendo igualmente diversas outras instituições e pessoas. A gente está lá em João Pessoa, né? Desenvolvendo um trabalho desde 2022. Foi quando o SEBRAE começou a rodar metodologias e a envolver esse trabalho na Paraíba. João Pessoa, em 2022. Também Campina Grande e Souza, aqui no Sertão. Ano passado, o trabalho também começou em Cajazeiras, também no Sertão. E lá no Brejo Paraibano, na porta de entrada do Brejo, né, que é Guarabira. Todos com propósitos bem definidos, mas propósitos distintos, respeitando as realidades de cada local. Mas esses locais também têm desafios similares em alguns aspectos, né? Aí esse ano a gente passava, isso a gente está chamando de desenho de Rota 230 da Inovação Paraibana. E aí a gente passava por Patos e não entrava em Patos, né? E a gente ficava, como assim, rapaz? A gente não está entrando em Patos. Patos, a terceira maior economia do estado, a gente está fazendo um trabalho de inovação. Patos com universidades tão valiosas, né? Com todo esse destaque que tem cultura, potencial de energias renováveis. Por que a gente não está aqui com esse trabalho também, né? A gente, o SEBRAE e atores e organizações. E aí, esse ano, SEBRAE não, Patos vai entrar na Rota 230 da Inovação e está. E esse trabalho começou esse ano em Patos, né, e também lá no Cariri Paraibano, né, envolvendo Monteiro e outras cidades envolvidas no polo. E somos 7 hoje na Paraíba, mas é um trabalho desenvolvido no Brasil inteiro, né, com metodologias muito bem definidas e observando nessas experiências que a gente vive, imersos nessas realidades e outros trabalhos, a gente observa muito uma problemática no que a gente chama de governança dos ecossistemas de inovação, né? Então, a gente começa um trabalho aqui, essa metodologia, né? A gente brinca que a gente faz o caminho contrário do que geralmente se faria, né? Geralmente o pessoal chega, monta um grupo, define uma governança, porque institucionalizar alguma coisa ou pactua alguma coisa, faz um plano de trabalho para resolver algum problema e sai de perto. Nada acontece. A realidade é essa. Fica nisso mesmo. Aqui a gente faz o contrário, né? A gente observa com essas experiências que a gente precisa primeiro plantar a semente, começar da base, fazer as coisas acontecendo, realizar ações estratégicas, envolver para ir mudando a cultura sobre o que é empreendedorismo e inovação. Quando a gente tiver isso quebrado, aí a gente vai se fortalecer cada vez mais para o que a gente chama de governança, né, que é esse grupo estratégico configurado, formatado de forma consistente para tocar esse ecossistema de inovação que Marcos muito bem contextualizou o que é. Aí a gente vai fazer as coisas acontecerem de forma mais independente. Isso é observado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, governança é sempre uma questão. Então, aqui na Paraíba, a gente começou esse trabalho com nenhuma governança estabelecida. E a gente começa a plantar semente, com esse grupo de tração, esses núcleos, esses hubs, a realizar diversas ações olhando para essas problemáticas, para esses problemas reais e começa a envolver, a crescer e a gerar a maturidade que a gente tanto quer. E devagarzinho a gente vai crescendo. Então, a gente enxerga como desafio ainda, claro, a gente começou um trabalho em Patos esse ano. Então, a gente modelou o núcleo, juntou o grupo de tração, modelou o núcleo e está devagarzinho implementando e fazendo acontecer. A gente ainda não tem autonomia, mas a gente vai chegar lá. Então, o desafio é, cada vez mais, a gente engajar nesse movimento novas pessoas estratégicas com vontade de fazer acontecer, para que, fortalecendo todo esse ecossistema, a gente caminhe para uma governança que leve Patos a um patamar muito maior, como o potencial que tem. Esse é o desafio que eu enxergo. Perfeito. Acho que uma pergunta que fica para todo mundo e vai ficar em muitos estudantes que nos assistirem é, entendi que é legal, que dá trabalho, mas, no fim das contas, né, qual é o benefício de dizer que Patos está na rota de inovação, Marcos? Qual é, de maneira concreta, o que é que isso vai beneficiar nossos estudantes, profissionais, empreendedores que estão começando? O que isso traz de concreto para nosso território? Muito bem, eu adorei a pergunta. Eu acho que a resposta disso tem a ver com a rede de relacionamento que o Patos está passando a fazer parte, não só fazer parte, mas está contribuindo com, né? Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu o ano passado nessa Rota 230. Veja curioso. A ISIS é uma grande indústria que está residente em Souza.
A ISIS tem, além do que faz em termos de laticínio, etc., para fazer isso, ela tem uma estrutura de tecnologia para a coisa acontecer. Pois bem, o gestor dessa estrutura de tecnologia, de sistemas que desenvolve plataforma, não sei o quê, estava com uma demanda para se dar do chão de fábrica da ISIS para ser resolvida, mas não tinha condições com a equipe ainda de implementar aquilo pelas características do trabalho daquele momento. Bom, a ISIS faz parte desse núcleo lá de Sousa. Faz parte do núcleo de Sousa também o pessoal do Instituto Federal. E aí, o principal responsável pela tecnologia, o gestor da tecnologia da ISIS, em conexão com a pessoa, o professor, os professores que trabalham lá, que participam, demandou para os professores alunos com características técnicas que solucionassem o problema. Massa. Esses alunos foram identificados no grupo deles e colocados em contato, em conexão com a ISIS. A ISIS contratou a princípio, 2 alunos para resolver esses problemas como estagiário. Isso foi em outubro. Em janeiro, o problema estava resolvido. Naquele momento, aqueles 2 alunos estagiários, oriundos de uma conexão do ecossistema, passou a ser contratado, os 2 passaram a ser contratados pela ISIS. Aí você vai dizer, bela história, massa, acabou aí não. Esses 2 alunos estavam em direção a conquistarem o direito de constituírem uma família. Quando eles foram contratados, viabilizou economicamente, os 2 casaram. Não entre eles, os 2 constituíram famílias diferentes, certo? Foi bom que fique bem claro. Ou seja, 2 famílias novas que ocupam espaço, geram impostos, posto de trabalho, etc., passaram a existir na economia de Sousa. Então, veja, isso para um grande centro vai passar desapercebido e longe. Para uma economia local com características próprias, isso é um grande passo para a Constituição. Então, vamos lá. Participar de um movimento desse significam coisas dessa natureza acontecerem. Por quê? Porque o núcleo de tração, esse núcleo que a Aline tão bem colocou, o núcleo de tração que movimenta essas informações, os objetivos, resultados, ações específicas para serem implementadas, ele tem lá ações ligadas a eixos que são fundamentais para o desenvolvimento econômico local. Tem eixo de formação de capital humano para isso que a gente estava conversando agora, essa tendência. Para conectar, para promover, por exemplo, hackathons, ideatons, etc., para movimentar essa meninada, cabeças, as mentes de obra, como eu chamo, para solucionar problemas locais, problemas reais locais. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, não só isso, hackathons, ideações, mas também trabalhar por uma infraestrutura de suporte, de mecanismos de inovação, incubadoras, aceleradoras, etc., para dar suporte a essa meninada, para implementar isso. Isso tudo tem a ver com o desenvolvimento econômico. E mais ainda, imagina, lá outro dia, em Cajazeiras, o pessoal partiu para fazer um grande movimento de ideias. Chamou lá Caatinga Start. Ideias. O que é que aconteceu para montar isso lá em Cajazeiras? Eles se integraram com João Pessoa, com o Parque Tecnológico está lá, que faz parte lá do ambiente de João Pessoa. E o Parque Tecnológico de João Pessoa, junto com o núcleo de Cajazeiras, foi capaz de estruturar e implementar uma solução, um conjunto de soluções estão lá, que gerou soluções maravilhosas para problemas locais. Então, participar disso é extremamente importante, não só internamente, mas como se utilizar rede e rede de redes. Então, se a gente entende a relevância do que vem a ser participar de nossas redes, e aí vai outro convite. Gente, participar de rede social é massa, mas vamos fazer nas nossas redes relacionamentos mais consistentes para a nossa formação profissional, que é muito massa ainda, é mais massa ainda. Legal, é isso. E abre muitas oportunidades, né? Eu sempre acho que quando a gente abre uma oportunidade para um estudante como esses aí, ele vem puxando o resto. Isso. Né? Porque às vezes essa empresa ainda não tinha, né? Isso, essa empresa às vezes ainda não tinha olhado para a UIF com esse olhar de é um campo de mão de obra que eu preciso. E aí eles vêm puxando. Eu tenho uma experiência, inclusive, que foi do meu mestrado,
que eu sou do curso da UEPB daqui de Patos, então era um curso pequenininho, ainda não era valorizado quando eu terminei em 2012. Então, era muito difícil ainda as vagas de mestrado, porque a gente sabe que as federais se protegem nesse sentido, né? E aí, eu sempre ouvi do meu orientador de TCC essa responsabilidade de que, como eu sempre tive, além da doença, do empreendedorismo, a de ser docente, né? A doença eu sou não, apaixonada. o vírusinho do bem, rapaz, é o vírusinho do bem. Eu sou apaixonada pela docência e eu sempre soube que queria, me fez olhar, a responsabilidade é muito maior do que conseguir sua vaga. É abrir porta para que outros venham. E aí, eu e uma amiga conseguimos na UFPB e depois disso, realmente, vários outros colegas começaram a participar. Muitos nem participavam do processo, porque não viam a porta aberta. Tipo, já achavam que as portas estavam fechadas, assim. E a gente abre porta para muito estudante. E se a gente fala de inovação nessa cultura, eu acho que continuidade é desafiador. E é onde nosso parceiro Sebrae vai precisar nos dar suporte, né? Nesse entusiasmo de continuar. Perfeito. Então, qual é o plano para essa cultura local de desenvolvimento com foco em inovação? Vamos lá, né? Eu acho que uma coisa é parcerias, né? Buscar parcerias, porque o Sebrae sozinho não vai conseguir nada. E é isso que nós estamos fazendo, né? O Sebrae trouxe o Hub, mas trouxe junto outros parceiros, que é isso que é importante, né? Da gente buscar essa parceria que possa trazer solução para os problemas. Isso é inovação, né? A gente tem que pensar em inovação, isso, né? O problema e a solução. E o Sebrae a cada dia tem pensado mais nisso, buscando também a escuta, né? Escutar os empresários, escutar os estudantes, para que a gente possa trazer essas soluções. Porque não adianta o Sebrae ou a universidade dizer, o problema é esse, mas será que realmente o problema é esse? Eu acho que toda solução ela só vem se antes tiver a escuta. E é nessa linha que o Sebrae tem buscado trabalhar, né, fazendo vários eventos onde a gente escuta esses empresários, junta também empresários e estudantes para que a gente possa trazer essas soluções. E o Sebrae tem uma característica, que legal, tem uma rede de relacionamento muito grande. Então, escutar é muito fácil, porque você, rapidamente, você tem uma capilaridade enorme. Então, isso é assertivo, né? E assertivo. Então, pessoal, nossa capacidade de entender problema, o Sebrae é um grande parceiro nessa articulação. De novo, a gente está falando sobre rede. Né? Olha só. Então, o Sebrae participar disso, ele traz como grande contribuição para o grupo de tração, entre outras tantas coisas, essa capilaridade que tem, com essa potencial de colocar a gente numa possibilidade de escuta, de entender realmente. E muitas vezes a gente acha que eu não gosto muito desse negócio de dores, não, viu? Dores eu acho que é um problema eu tenho uma filha que é osteopata. Ela faz. Eu digo, minha filha está doendo aqui, ela começa a catucar aqui embaixo. Eu disse, não, é aqui em cima esse pai. A gente é sistêmico. Muitas vezes a gente, quando diz a dor, a gente diz a consequência do problema e nunca a causa em si. Então é por isso que eu não gosto muito da palavra dor, não. Eu gosto de entender o problema, de caracterizar a questão e achar que ali pode estar uma pista boa, mas pode não ser ali exatamente. Né? Então, essa capacidade que o Sebrae oferece é um negócio extremamente importante. Afora, evidentemente, todo um cabedal, um portfólio de soluções que o Sebrae traz para aqui à disposição. Então, a presença é muito grande, é muito importante. Acho que a maior prova do quanto a gente confia na condução do Sebrae é que a gente colocou o Ferdinando em todos os grupos. Ferdinando é um grande intermediário, é um grande articulador. Ele não está aqui, mas sem o grupo. Eu digo, bota o Ferdinando. Então, bota o Ferdinando, ele está em todos os grupos. E o pior é que ele dá conta. Não sei como, porque eu não dou mais tanto conta dos grupos, não. É nossa coluna, né? Mas acho que é importante ponderar que a figura dele pra gente representa o Sebrae. Então, na cabeça é só, se ninguém fizer, Ferdinando vai fazer. Ou seja, o Sebrae vai fazer. Eu não comentei, que eu acho que é relevante, é que eu acho que tem uma palavra importante aí, que é a perseverança. Essa mudança, lembre-se, são mudanças de cultura que estão acontecendo, estão sendo requisitadas, não é mudança de on-off, não é 1-0-1, não. É uma mudança cultural, e mudança cultural não acontece do dia para a noite. Então, eu acho que é um exercício, é um exercício importante com método, que eu acho que é isso que o Sebrae está colocando, a aplicação de métodos,
que seja um trabalho sistematicamente acompanhado, portanto tem monitoramento, tem uma estratégia associada a isso. Não é a aplicação de um produto. Eu acho que mudança cultural requer, por conta de ser pessoas, mudança cultural requer planejamento, aliás, uma estratégia bem definida e um acompanhamento da estratégia importante, que eu acho que é isso que está acontecendo com o grupo de tração, e a participação do Sebrae eu acho que é fundamental. Sim, perfeito. Conversa muito boa, gente, mas temos que nos direcionar para o fim. Meu Deus. E o bom, né, para ver a inovação. Agora aqui, só quebrando um pouco, né, como é a inovação. Eu tenho 2 números de celular diferentes. Os 2 chegou a mensagem de uma amiga minha pedindo dinheiro. Eita. Será que é uma... Que inovação é essa? Vocês imaginam, né? Mas só para quebrar, eu olhando aqui, enquanto eu tô mais o que chegou para mim nesse momento, né? Eu juro a você que é o que eu fiz para não ter agonia, porque meu pai dizia que tem umas coisas na vida da gente que é geração espontânea. Eu acho que mensagem de celular é geração espontânea. Quando a gente olha assim, pum, já tem não sei quanto, né? Não, mas essa me chamou a atenção, né? Porque a inovação simultâneo, né? Para ver o que é, né? Recebeu de 2 canais, né? Exatamente. Mas pra gente encerrar a nossa conversa... Preocupar, né? Devo me preocupar? Sim, desculpa. Mas pra gente encerrar nosso papo tão gostoso, realmente, assim, muito bom. Precisamos de muito mais conversas, né? É sempre bom conversar com quem tá na mesma frequência, né, de pensamento, de preocupações, de propósito, como a gente tanto pontua. Acho que vale cada um de vocês fixar a visão de futuro, né? A gente tem trabalhado muito para essa modelagem, o Sebrae tem investido, inclusive tem trabalho e muito mais nesse direcionamento. Então, qual é a nossa visão de futuro de colocar Patos nesse espaço, assim, de capital da inovação, como a gente tem nomeado, como esse motor de transformação regional, assim? Como é que vocês enxergam o nosso resultado? Faz favor. Assim, de forma bem rápida, assim, eu acho que é muito uma síntese do que a gente conversou, né? Acho que a gente trouxe muito a questão dos problemas e das soluções que a gente espera na conversa inteira. E a perspectiva de futuro que eu enxergo, assim, pra gente chegar nesse patamar é realmente Patos está de novo, né, dentro da rota. Como é que a gente faz para se fortalecer? E aí, a visão do futuro é, cada vez mais, olhar para esses problemas que a gente tem localmente, mudança de cultura, olhar sempre para o que a gente realmente precisa vencer, se utilizando daquilo que a gente tem de forte, que a gente tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Então, como é que a gente, diante de tudo isso, e estando na rota, né, na rota 230 da inovação, onde a gente tem outros territórios com outras potencialidades que podem colaborar conosco, como é que a gente se utiliza disso para alavancar ainda mais a economia de Patos com inovação. Então, assim, a partir do momento que a gente se empodera disso, enquanto grupo de tração e ecossistema, e essa cultura vai mudando, e a gente se apropria da rota, certamente a gente potencializa muito mais aquilo que antes, sozinho, a gente não conseguiria fazer, né? Então, antes era a Sebrae fazendo e tentando ali envolver os atores, envolver outras instituições, e aquelas instituições, né, em parceria apenas com o Sebrae. Agora essas organizações, essas empresas, esses estudantes, essas universidades, elas não estão só Sebrae, elas estão em um ambiente muito maior, com muito mais entregas aí para potencializar isso. Então a gente começa a ter mais efetividade. Então se utilizar desse espaço de rota e de estratégia bem definida para fazer acontecer. É aquela história, a gente tá com a faca e o queijo na mão, é só lá e cortar, né? Essa é a visão que eu enxergo. Então vamos lá, né? O que eu enxergo, transformação, né? A transformação de mentalidade, seja das pessoas, dos empresários, e eu acho que é isso que a gente está construindo. Iniciamos esse ano e, se Deus quiser, vamos dar continuidade. É transformação de mentalidade e união de forças, para que a gente consiga implantar, colocar Patos a mais um degrau. A gente precisa unir forças, seja Sebrae, seja governança, seja instituições, universidades, enfim, todos com um único propósito, né, que é dar um passo a mais, buscando sempre
aumentar o grau de inovação, porque inovação, como foi colocado, né, não precisa ser algo grande. Então nós já somos inovadores. A gente só precisa agora dar um passo a mais e com certeza nós vamos conseguir. É uma coisa que a gente tem aqui do prazer, o privilégio, né? Na verdade, como a gente está na rota, né, a gente está tendo o prazer de participar de cada um desses 7 aí, né, com a metodologia e tal, convivendo com pessoas maravilhosas, fantásticas. Então, a gente aprende muita coisa quando a gente está desenvolvendo essas coisas. Isso é um exercício de aprendizado muito grande. E eu acho que isso é a primeira observação importante, é a gente sempre estar atento à nossa capacidade e à prática de aprender sempre, né? Eu quero morrer aprendendo, se Deus quiser. Eu acho que a gente aprende muita coisa. E uma das coisas que a gente se conectou aqui, o método que a gente trabalha começa com a construção de um propósito que a gente acredita que se a gente não tiver propósito, a gente não converge com pessoas diferentes, com organizações diferentes. Então a gente começa conversando e construindo um propósito, mas mais ainda, concordando com você, Ana, que bacana, que seja massivamente transformador. Porque quando a gente faz inovação e diante dos desafios, etc., a gente pode entrar com um simples desejo de melhorar isso aqui, mexer por ali e tal. Mas quando a gente junta as competências que a gente tem aqui, nas instituições e pessoas, sobretudo, que a gente tem aqui em Patos, a gente pode se dar o luxo de dizer, não, a gente aqui, se a gente conseguir compreender esse potencial, a gente consegue, à luz de um propósito massivamente transformador, transformar Patos. E mais ainda, usando para isso, na construção do propósito, e aí onde a gente aprendeu, a gente entendeu que Patos é capital. É uma capital de um conjunto de coisas porque tem competência para ser capital. Então, a minha visão de futuro é o que ele é capital de hoje, por não simplesmente slogan, mas ele promove ser capital disso, né? É ser capital também da inovação. O que levou ele a ser capital, também levar ele, e mais ainda, alavancando todo o potencial que a inovação pode lhe dar com conexões virtual, etc., para isso acontecer, construir as estruturas com as pessoas, os processos e a estratégia junto, participando da Rota 230, e o céu é o limite. Gente, aí uma coisa que eu acho que é muito importante, eu falei ontem, a gente precisa mudar muito para continuar o mesmo. A dinâmica do mundo que nos cerca demanda mudanças o tempo todo e a gente precisa mudar muito para continuar o mesmo. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar desatualizado. E aí a outra frase que eu acho que é massa, se muito vale o já feito, muito mais vale o que será. Então, o caminho está só começando. A gente tem muita coisa. Eu não queria deixar de falar isso. A gente pode estar com esse papo bom demais aqui, ter estimulado o pessoal a dar uma enxurrada de gente. Como é que eu faço para participar disso? A gente tem representantes da universidade na mesa, conversando sobre isso no grupo de tração. Eu acho que é a porta de entrada para saber o que é, como é, não sei o quê. A representação, as pessoas que estão representando a Unifacisa aqui, Unifip, a universidade participando, etc. Então, o canal de comunicação são essas pessoas, né? Então, a gente chegar lá, acho que compreender isso e participar dos programas, projetos, etc., vai ser muito importante. Excelente. Tudo muito inspirador. Eu vou registrar a minha, para que daqui a 3 anos, eu perguntei hoje a você, de maneira proposital, a média dessa autonomia, né? Vou registrar a minha... Eu não sei se é visão ou ambição. Sim. Para a nossa implantação, assim, do hub de fato, né? Desse fortalecimento do ecossistema. Eu quero realmente que Patos seja lembrado quando for necessário algum serviço. E isso começando internamente. Se a gente pensar, assim, que um empresário, vai precisar do desenvolvimento de um sistema, ou vai precisar de uma palestra inovadora para a sua instituição, ou vai precisar... Não comece pensando por Recife, por São Paulo. Eu quero que ele primeiro lembre de Patos. Eu fico muito triste quando estudantes nossos que são muito bons chegam em um lugar e dizem assim, me formei em Patos. E foi, tipo, com surpresa de que, nossa, tão bom é de Patos. Ou quando a gente vai palestrar, como eu te falei que a gente foi palestrar
numa universidade fora, e quando a gente se apresenta, tipo assim, oxe, não acredito que é de Patos. Então, eu não quero vivenciar e nem ouvir que vivenciem essa surpresa por sermos de Patos. E não, só podia. Por isso que eu faço só questão podia ser de Patos. dizer que sou de Patos e fui formada em Patos. Eu também. E eu quero que seja assim só podia ser de Patos, Angélica. Você com esse discurso, com essa mentalidade, só podia ser de Patos. E não o contrário de Patos. Meu Deus. Eu não quero... É sempre muito de, ai meu Deus, ainda não chegamos lá. E a gente tem vários relatos de empresários que compraram chip. Eu ouvi um no Sebrae, comprou chip de outro estado para conseguir deslanchar, porque enquanto tinha o 83 lá e se apresentava como de Patos, não deslanchava. Tendo uma solução, tipo, de ponta, inovadora e tudo mais. Então, a minha ambição é essa, é que a gente seja lembrado quando os problemas acontecerem como bons solucionadores de problema. E quando a gente se apresentar como de Patos, o sentimento seja só podia ser de Patos. Tem cara de Patos essa menina. E melhor coisa, já pensou quando o Patos começar a atrair para vir para cá? Exatamente. Não só pela prestação de serviço, mas quando você vou morar em Patos. Calor de Mumano. Impressionante. Assim, apesar do nosso calor, muita gente vem para Patos, né, Ana? Tipo, a gente tem muita gente que ama Patos por motivos diversos e suporta o nosso calor. Isso é fundamental. Sem ser cárcere privado. Assim, vivem porque querem. Isso é fundamental. A gente tem. Para a questão de comércio e tudo mais, a gente já tem esse imã muito importante. Assim, a gente precisa consolidar melhor realmente no viés da inovação. Mas, assim, reforço a nossa satisfação em recebê-los, assim, um papo muito bom. O curso de ADS fica imensamente feliz de fazer parte da atração, né? Eu, enquanto professora, enquanto empresária, enquanto patoense, que sei que vou usufruir do Hub de vários lados, então, enquanto pessoa, enquanto empresária, quando eu precisar de um serviço. Então, eu fico muito feliz da iniciativa que vocês fazem, aprendo muito com vocês dois, e o orgulho da parceria com o Sebrae, que eu sempre reforço, é imenso. Assim. Muito obrigado. A gente continua à disposição da Unifip, continua à disposição. Vai ser sempre um grande prazer compartilhar isso. E mais ainda, vamos para frente, que tem coisa boa. Ainda tem muito trabalho, né? Nós Deus fazemos quiser. Com vocês, né? É com vocês que a gente faz. Exatamente. A gente não faz isso sozinho. Não faz. A gente nenhum. trabalha com o método, mas quem faz é o grupo. É o mas grupo é uma de alegria. tração. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Que bom, gente. Então, encerramos mais um episódio do DevFlow. O evento continua, tá? Temos programação durante a tarde, à noite. Amanhã temos programação novamente. O Hackathon tá rolando, inclusive, falando de inovação. Então, até o próximo episódio e até mais. Muito obrigado. Tchau, pessoal.